Moçada, os seus problemas financeiros acabaram de ser resolvidos. Eu tenho um investimento fantástico para vocês. Nós vamos criar e vender avestruz e nós vamos ter um rendimento de 70% ao mês. Maravilhoso. Pois é, gente, isso foi um golpe que houve no Brasil há cerca de 30 anos, que se chamava Avestruz Master e que fez um estrago danado com as finanças das pessoas, porque elas acreditaram nessa esparrela. E não foi tão pior, porque na época a internet não difundia tanto esses assuntos, quanto difunde hoje, e é sobre essas lendas que nós vamos falar hoje. É como dizer que língua de pica-pau cura gagueira, dizer que manga com leite mata, ou que a pata de coelho dá sorte. Veja bem, se pata de coelho desse sorte, o coelho não teria morrido por conta da pata. Então são soluções druídicas, mágicas, que as pessoas criam e que nós nos envolvemos na ânsia de resolver um problema e acreditamos naquilo sem checar se tem algum fundamento lógico para aquilo funcionar. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esses aparelhos miraculosos na internet que curam tanto o ronco quanto a apneia. E para isso se desenvolver melhor, a gente precisa entender um pouco, muito superficialmente, de onde está localizado o ronco e a apneia. Ronco e apneia se localizam basicamente nesse corredor em verde, que é por onde transita o ar para poder chegar no pulmão da gente. Então o fluxo de ar, ele tem esses dois caminhos, seja passando pelo nariz ou pela boca, para poder chegar até os pulmões. Melhor que seja pelo nariz. Mas se não der, por uma obstrução qualquer, a gente pode respirar pela boca. E envolvido nesse trajeto está a nossa amiga língua, que é um músculo muito grande, muito potente. Observa as fibras dela nessa foto mais aproximada. Tá vendo ali as fibrazinhas? Pois é, a situação muscular da língua tem muito a ver com este problema. Mas também temos outros envolvimentos, por exemplo, como a queda da epiglote sobre esta região. Ali estão as cordas vocais e a epiglote pode vir simplesmente fazer uma queda, uma pitose ou um fechamento parcial e diminuir o fluxo de ar e fazer com que você respire com mais velocidade e intensidade, o que vai desencadear de alguma forma o ronco e que vai ter repercussão também na apneia. Então eu quero que você fixe sua memória nessa imagem que eu estou mostrando, que é de um exame chamado videodeglutograma, principalmente nessa região que aparece em vermelho. Vamos assistir esse videozinho aqui para a gente entender. Olha lá que legal, uma pessoa mastigando, o alimento ali tem um contraste que aparece nessa filmagem e você vai observar que existe um momento que tem uma válvulazinha que faz este movimento para que o alimento passe e vede aqui a passagem deste alimento para o aparelho respiratório. Na cena em câmera lenta, você consegue perceber isso melhor. Então, desta região até a região posterior do palato, nós temos diversos eventos, acidentes anatômicos ou problemas de saúde que podem alterar o fluxo de ar. E isso é que desencadeia ronco e apneia nas duas regiões que a gente está mostrando nessa fotografia. A região de úvula e palato mole e mais abaixo a região de orofaringe. A primeira das soluções, e a mais fácil delas, e é isso que eles querem vender, são os piercings nasais. O piercing nasal é essa coisa aqui, olha que bacana. Uma hastezinha de plástico curvada com duas bolinhas de metal na ponta que dizem ser magnética, ou melhor, dizem que tem um ímã. Tá? E a pergunta que eu faço é, e daí? Qual a lógica disso? Nós acabamos de ver que o ronco e a apneia estão nessa e nessa região. Por que eu usando uma coisa dessa aqui vai resolver o meu problema de ronco? Ora, isso não tem lógica nenhuma. E o fato dele ser ou não magnético, o que isso tem a ver com ronco e apneia? Absolutamente nada. Mas isso é vendido na internet a rodo, é barato. E toda vez que você, para checar se aquilo é verdade, você vai ver os comentários, você vai lá e lê. Excelente, maravilhoso, acabou com o meu ronco. Moçada, lembra do Avestruz Master? Pois é, hoje o pessoal das empresas contratam, você já deve ter visto isso, pessoas para fazer avaliação de produtos na internet. Então eles pegam as suas contas, vão lá, fazem uma avaliação positiva, recebem um dinheiro por aquilo e tá tudo certo. É uma cadeia de enganação. Então você não pode acreditar que um dispositivo tão simples, tão ilógico, tão sem função, resolva problemas tão graves quanto o ronco e a apneia. Isso não funciona, moçada. Não cai nessa. Temos também, ainda relacionado com essa região, as tiras adesivas, alargadores nasais. São tirinhas que você coloca aqui
e abrem a asa do nariz, pelo menos em tese abrem a asa do nariz e aumentam a passagem de ar aqui. Ah, Marcão, nessa aí dá para acreditar, porque vários atletas usam e atleta é muito confiável. Dá uma olhada nessa foto, vocês lembram disso? Houve uma época, em uma determinada Olimpíada, não sei qual, que praticamente todos os grandes corredores do mundo estavam usando esse tipo de óculos. Era para promover aquela marca. E hoje em dia você não vê ninguém usando essa extravagância de óculos. E todos eles eram atletas também. Isso era um golpe de marketing. Então, talas, alargadores nasais, essas fitas se colocam aqui por fora para abrir as coanas nasais, para aumentar, em tese, a capacidade respiratória, não resolvem nada. Porque vocês agora já sabem que o ronco não está aqui, a apneia não está aqui. Eles estão em outra região. Isso não faz sentido. Não cai nessa, moçada. Na mesma esteira vem os dilatadores nasais. Olha que ideia fantástica. Você pega duas cestinhas de basquete, coloca dentro do seu nariz, nas coanas nasais, e ali vai aumentar, amplificar a passagem de ar e vai acabar com o ronco. Eu preciso de reforçar para vocês que um trambuco desse não serve para nada? Não preciso. Além do que, isto deve causar um desconforto tremendo. Não entra nessa, gente. Isso é bobagem. As talas ou faixas que o pessoal vende, que envolve a cabeça, nuca, queixo e que pega e fecha a boca. Essas faixas aqui, funciona? Gente, isso funciona bem para matar as pessoas. Imagina a situação, a pessoa ronca e tem também um problema obstrutivo nasal. Ou seja, não consegue respirar pelo nariz. E você usa uma tala para fechar, manter a boca da pessoa fechada. O que você pode conseguir com isso? Fazer com que ela pare de respirar. É óbvio. E é óbvio também que isso não vai resolver o problema de ronco e apneia, porque, como vocês já sabem, ronco e apneia estão em outro local. Os travesseiros anatômicos, olha que barato que os caras bolaram. Você tem um travesseiro, tem uma passagem por baixo dele, onde você coloca o braço. E um detalhe, se você usa esse travesseiro, não tem jeito de você deitar nessa posição. Você tem que virar de lado. E se você vira de lado, realmente você diminui o ronco. O travesseiro tratou o ronco, a apneia? Não. Ele só te colocou forçadamente numa posição mais adequada para que não houvesse ronco. Mas substitui isso. Pega uma bolinha de ping-pong, põe dentro de um bolso e costura nas costas do seu pijama. Toda hora que você for deitar, você vai sentir um incômodo, vai virar de lado e também vai diminuir o seu ronco. Simples assim. Você não precisa de comprar um travesseiro mágico de R$700. O colchão anatômico magnético anti-ronco e anti-apneia. Gente, o colchão, é engraçado, eu não sei se vocês sabem, mas o colchão ele é feito para você deitar na horizontal. Então observe essa foto. A pessoa está sentada e lá em cima, apoiando a nuca, ainda tem um travesseiro que faz isso aqui. Então a cabeça dessa pessoa e esta região está na posição como se ela estivesse sentada. Ela não está deitada. Então, ao invés de comprar um colchão de $3.000 anti-ronco e anti-apneia, dorme sentado. É melhor e muito mais barato. Micro-CPAP, os caras inventam de tudo, hein? Olha só que legal. Primeiro, existe um aparelho que chama-se CPAP. E este aparelho funciona. É um bom aparelho e é um bom tratamento para ronco e apneia. Beleza. Aí os caras inventaram o seguinte. Um aparelhinho que você enfia no nariz, aí você imagina já o incômodo, com 2 ventiladorzinhos. E esses ventiladorzinhos vão ventilando dentro do seu nariz. Tem como dar certo? Não tem, gente. Por quê? Vocês já sabem, o ronco não tá aqui. O ronco tá aqui e aqui. Sai fora. Isso é picaretagem também. E os mais famosos e aqueles que despertam mais esperança, geralmente, são esses aparelhos aqui que você compra. Compre o aparelho e ganhe uma faixa, ou ganhe também um piercing nasal, ganhe isso, ganhe aquilo. Sempre te oferece alguma vantagem para você cair numa esparrela dessa. Esses aparelhos é interessante. Eles podem funcionar sim, tá? Só que eles têm 2 problemas e são problemas graves. O negócio é o seguinte, primeiro dos problemas, eles são aparelhos que travam a boca. E a gente pratica um fenômeno enquanto estamos dormindo, na fase REM, chamado bruxismo, ou lateralidade. A gente precisa fazer bruxismo. Todas as pessoas têm bruxismo. Alguns são normais, alguns são deletérios. Mas todas as pessoas têm bruxismo, e bruxismo é algo bom, é o que distensiona a musculatura facial.
Então, aquela coisa de vou no dentista porque eu tenho bruxismo. Não. Você vai no dentista porque o seu bruxismo é deletério, precisa ser tratado. Mas ele não pode ser cortado. Você precisa fazer esses movimentos de lateralidade enquanto você está dormindo. O segundo problema desses aparelhos é referente à calibragem de posição. Porque o princípio dos aparelhos que a gente usa para acabar com o ronco ou tratar a ronco e a apneia é pegar a mandíbula e jogar ela para frente. Mas estes aparelhos, eles, via de regra, não têm esta regulagem ou não se sabe se a regulagem com que ele vem ou que você, paciente, faz. Paciente não. Nesse caso, a gente deveria usar a palavra vítima faz. Se você coloca o seu aparelho, este que você compra na internet, e ele funciona, e a margem de pessoas que dá certo é muito pequena, ótimo, porque existe subextensão, extensão e sobreextensão. Em subextensão, esse aparelho não vai ter função. Em extensão, é a faixa de calibragem que vai funcionar. O grande problema é a sobreextensão, ou seja, este aparelho jogar a sua mandíbula mais para frente do que pode, porque envolvido nesse processo tem isso aqui, um conjunto de nervos, de músculos, tendões, cápsula articular, que são melindrosíssimos e que o rompimento de alguma dessas estruturas vai causar um transtorno fora do comum para você, vítima, ou melhor, paciente. E a gente se refere a esse assunto exatamente por causa dessa região, que é uma região extremamente melindrosa. É onde o osso da mandíbula se encaixa com a cavidade glenoide, a base do crânio. E ali, entre esses dois ossos, tem um acolchoamento, um menisco. Imagina você romper um ligamento que segura esse menisco. E pro resto da vida, toda vez que você abrir a boca, você ouvir um clac, clac. Terrível. Fora os problemas musculares que você pode ter, e eu não estou falando só de dor, não. Eu estou falando de lesão muscular mesmo nessa região. Dores musculares intensas. Pode funcionar? Pode, em um número pequeno de casos, mas a chance de você ter um problema de saúde grave e que vai te custar muito caro essa sua economiazinha é muito grande. Então, gente, o recado que eu deixo para vocês é o seguinte: não esperem soluções baratas ou fáceis para problemas difíceis, complicados de ser resolvido. A maioria dessas coisas aqui são mentiras, são golpes que são praticados na internet. E você pode ser a próxima vítima. Então, olho aberto. Gostou desse assunto? Clica no joinha, assine o canal, porque sempre a gente tem conteúdo que pode interessar para você. E eu indico esses vídeos que estão aqui para você saber um pouco mais desses assuntos, beleza? Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima. Eu fui!